Boa tarde. Primeiro, agradecer, Alex, Felipe, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco a nossa trajetória e o aprendizado nesses anos. Tive um atalho, porque o Pavarino acabou fazendo a apresentação, contextualização da agricultura familiar, mas a proposta é a gente conversar um pouco sobre os desafios da agricultura familiar, então vou começar fazendo uma contextualização de quem somos, né? E tentar demonstrar a grandeza aí da agricultura familiar. Bom, o Pavarino falou um pouco do que é o entendimento, a partir da legislação, para acesso à política pública da agricultura familiar, em termos conceitual, mas eu trago uma visão um pouco mais ampla, né, como uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental num território, né, onde são trabalhadas atividades agropecuárias e não agropecuárias também, como o próprio Pavarino falou, de turismo e uma série de outras atividades correlacionadas, né, executadas em propriedades de até 4 módulos, com a mão de obra familiar e a base de renda da família, né, vindo dessa atividade gerida pela própria família. É importante comentar que a agricultura familiar, ela conceitualmente, ela consegue sobreviver através da diversificação. O Pavarino tratou um pouco disso aqui, mas é nessa diversidade que o agricultor consegue, primeiro, conseguir o seu sustento de produzir a sua roça, tem produto que ele colhe na natureza, as plantas medicinais, a palha, muitas vezes, que usa para cobrir a casa, a madeira para fazer o uso geral, para a cerca, para as construções. Então, tem um uso múltiplo da propriedade e dos recursos que são apresentados ali naquela região, com uma baixa dependência de insumos externos, né, e com o uso de tecnologias apropriadas ou tecnologias desenvolvidas, muitas vezes localmente, com um baixo grau de sofisticação tecnológico. Mas é importante ressaltar que a agricultura familiar ela promove o abastecimento, a soberania alimentar. Então, é de importância estratégica para o país a gente ter condições de plantar e continuar multiplicando a nossa produção, sem depender das grandes corporações que dominam as sementes, que dominam os insumos, que dominam as tecnologias. Então, o agricultor familiar ele consegue fazer isso na relação com o seu vizinho, com a sua comunidade, com a sua associação, com a sua cooperativa, nessa dinâmica social de troca, a agricultura familiar ela se sustenta. Tendo um vínculo muito forte com o território, com a cultura, com o modo de vida local. Então, é interessante a gente, da Central do Cerrado, que é a cooperativa que eu trabalho, a gente é parceiro do Instituto Atá, temos o box com os produtos do Cerrado aqui no mercado de Pinheiros, e a gente fica surpreso que a gente está o tempo inteiro apresentando o Brasil para os brasileiros que não conhecem a cagaita, não conhecem a mangaba, não conhecem o babaçu, não conhecem o jatobá. A gente conhece um monte de coisa de fora e a agricultura familiar, através do modo de vida tradicional, do uso dos produtos locais, ela consegue transformar isso e que, há pouco tempo, isso começa a chegar nos mercados mais longe das suas regiões de produção. Com a agricultura familiar, a gente tem a função social da terra ampliada, que é uma questão constitucional, né, a função social da terra, gera serviços ambientais em termos de proteção de água, de menos emissão de gás de efeito estufa, de conservação de biodiversidade, de solo, contribui para o clima, usa menos agrotóxico, menos mecanização, então é uma forma de produção menos impactante, e a agricultura familiar gera 10% do PIB do país.
eu trouxe nesse quadro aqui, vou detalhar um pouco, falando um pouco de cada categoria dessa aí, quem são os atores da agricultura familiar. Porque a gente fala agricultor familiar, fica uma questão genérica. Então, a gente tem o pequeno fazendeiro, chacareiro, sitiante, o produtor da zona rural da região ali. A gente tem um outro conjunto grande de que são assentados da reforma agrária, que se destina uma área para eles produzirem. A gente tem os indígenas também, que se enquadram como agricultores familiares, as comunidades quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais também são beneficiários das políticas e se enquadram no conceito, né? E temos trabalhadores sem terra também, que não necessariamente precisa ter a terra para ser agricultor familiar, mas o trabalhador meieiro ou o próprio trabalhador rural que vende sua mão de obra para um outro agricultor, ele também é agricultor familiar. Então, eu trouxe um mapa para dar um panorama da forma de organização, que é imprescindível, porque se o agricultor está isolado e não está conectado com seus pares, com seus vizinhos, ele vai ter dificuldade para produzir, ele vai ter dificuldade para escoar, ele vai ter dificuldade para sobreviver, porque antes do mercado existem as relações de consumo, as relações de troca, que acontecem espontaneamente desde sempre na vida dessas comunidades. Então, muitos dos agricultores se organizam, em primeiro momento, na sua comunidade. Muitas dessas comunidades têm as suas associações locais, alguns têm suas cooperativas, muitos são sindicalizados. Hoje a gente tem duas grandes confederações que congregam as federações de sindicatos, os sindicatos regionais e os sindicatos municipais, que é a CONTAG e a CONTRAF, que é a confederação formada pela FETRAF. A gente tem uma representação nacional dos quilombolas, que é a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A gente tem o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que hoje faz uma representação nacional das comunidades tradicionais, onde entram as quebradeiras de coco, gerazeiros, uma série de outras categorias. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, fazendo uma representação. Eu estou mostrando porque, de alguma maneira, todas essas categorias que eu mostrei têm uma instância de organização, de articulação, para poderem fazer as suas reivindicações e o seu trabalho de luta, de defesa dos seus... colocar suas pautas e poder trabalhar as suas questões. No campo da reforma agrária, a gente tem a Via Campesina, que abriga os principais movimentos e articulações do movimento de reforma agrária no Brasil, a Via Campesina Brasil, que está articulada com a Via Campesina Internacional, que tem uma rede internacional, e o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, e o Movimento dos Pequenos Agricultores, são as duas maiores expressões do movimento do sem terra no Brasil. Aqui embaixo a gente tem um conjunto de organizações de representação das cooperativas da agricultura familiar. Então, a Unicafes tem um conjunto de organizações, a Unisol das cooperativas de economia solidária também, a Concrab da reforma agrária, e a Unicopas é uma instância de representação que é a junção dessas três, é uma representação das cooperativas da agricultura familiar, que acaba fazendo um contraponto à Organização das Cooperativas do Brasil, que abriga as grandes cooperativas que os agricultores familiares muitas vezes não se sentiam representados, criaram a Unicopas para fazer esse contraponto, né? Em termos da reforma agrária, eu trouxe os números aqui, o Pavarino falou um pouco, mas aqui está um pouco mais detalhado. A gente tem uma quantidade de quase 10 mil assentamentos, quase 1 milhão de famílias no campo, ocupando 3% do território brasileiro. Trouxe uma informação importante, que se fala muito de reforma agrária, de dar terra para agricultor que está acampado em lona, na beira de estrada, mas é importante afirmar e colocar que os beneficiários do programa de reforma agrária, eles recebem a terra, eles têm todo um programa de
com uma carência para poder pagar, um prazo largo para poder pagar, mas a terra ela não é ganhada, ela é através da política pública, o sujeito tem que pagar pela terra. Até quando ele terminar de pagar, ele passa a ter o título da terra e passa a ter o título e continua produzindo. Em termos de povos indígenas, busquei os dados no site do Instituto Socioambiental, 240 povos em quase 120 terras, quase 14% do território brasileiro. Tem um mapinha aqui da FUNAI, de 2017, 900 mil pessoas, 0,5% da população brasileira é indígena, talvez esse dado tenha que se atualizar um pouco, e a PIB como a principal representante a nível nacional, várias representações regionais, locais, mas a PIB como a grande representação. A CONAC, representando os quilombolas, e um panorama aqui de quem são os quilombolas. São 3.200 comunidades quilombolas, uma parcela muito pequena já teve as terras demarcadas perto do conjunto de comunidades quilombolas no Brasil. Hoje são 13 mil famílias, com 0,3% das áreas do Brasil demarcadas. A gente faz um trabalho em parceria com o Instituto Atá no Quilombo Calunga. O Pavarino comentou, o maior quilombo aqui no Brasil, que vive um drama constante em relação à segurança sobre o território para poder produzir, para poder sobreviver, para poder dar seguimento na sua vida. E a gente tem uma categoria grande de povos e comunidades tradicionais que vivem através das suas dinâmicas e formas de vida relacionado ao seu modo de produção, que entram as quebradeiras de coco, seringueiros, castanheiros, geraizeiros, os caiçaras, pantaneiros, uma série de categorias, de grupos que se identificam com uma forma de organização, de produção. Eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar. Então, a gente tem do lado esquerdo o que é a agricultura familiar camponesa e, do outro lado, a agricultura empresarial, também podendo ser chamada de agronegócio. A gente tem aqui que a agricultura familiar, das áreas de propriedades rurais no Brasil, de estabelecimentos rurais, 24% das áreas dos estabelecimentos rurais estão na mão da agricultura familiar e 76% estão na mão do agronegócio. Apesar de estar com 1/4 das terras agricultáveis no Brasil, a agricultura familiar ela produz 40% da produção nacional, mas produz 70% da comida que vai para as nossas mesas, nas nossas casas. Enquanto que o agronegócio ele tem muita terra, ele gera mais receita do que a agricultura, mas ele produz pouca comida, ele produz ingredientes que vão virar ração e que vão ser exportados, na verdade, na lógica de commodity, enquanto aqui está se produzindo comida, aqui está se investindo na terra em busca de retorno financeiro, não que o agricultor familiar não esteja, mas é uma lógica bastante diferente. E é importante dizer que em 24% da área agricultável ocupa 74% da mão de obra do meio rural, enquanto que o agronegócio, com 76% da terra, ocupa 26%, e esse número vem caindo ano a ano por causa das tecnologias, da mecanização, da agricultura, do avanço tecnológico. E é interessante notar que do crédito disponível no Plano Safra para a produção agrícola no Brasil, 86% do crédito alimenta o sistema do agronegócio, enquanto a agricultura familiar só consegue captar 14% do crédito disponível pelo governo para fazer o trabalho. Então, aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas mostrar uma comparação agora aqui no mundo da diversidade que a agricultura familiar consegue produzir, cultivando 2 milhões de variedades, de 7 mil espécies vegetais, enquanto que o agronegócio está focado em 150 culturas, foco em 12 vegetais, são as grandes commodities agrícolas,
Na criação animal, agricultura familiar com 40 espécies, mais de 7.000 raças, enquanto que o agronegócio focado em poucas espécies, cadeias muito especializadas, que não contribuem com a conservação da biodiversidade. Esse aqui mostra um pouco a concentração que dos estabelecimentos rurais menores que 100 hectares, 91% dos estabelecimentos rurais no Brasil são menores de 100 hectares e ocupam 20% da área. Os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, eles representam 1% em termos de quantidade de estabelecimentos e ocupam 48% da área. Então, metade da área agricultável no Brasil está na mão de 1% dos estabelecimentos, enquanto que só 20% está na mão da agricultura familiar, que mostra o quanto se concentra a terra no Brasil. Aqui é um mapa do avanço da fronteira agrícola, mostrando um dos desafios principais, que é o tema da palestra, a questão do acesso à terra e território, porque sem acesso à terra e sem o território, essas comunidades não conseguem sobreviver, não conseguem manter o seu modo de produção. Isso aqui é no oeste da Bahia, uma região que o agronegócio veio com tudo. Isso era em 1990, 10 anos depois, em vermelho, mostra o avanço do desmatamento, 10 anos depois e mais 5 anos depois. Então, praticamente, todo esse território foi tomado e o avanço da fronteira agrícola se deu muito em cima de comunidades tradicionais, e muito do que se tem do avanço da fronteira é em propriedades, em terras de condição fundiária duvidosa. A gente tem um dos grandes problemas no Brasil, que é a questão fundiária, onde o governo não sabe exatamente os limites, a gente tem uma situação de grilagem, tem uma situação de escrituras com sombreamento. Aqui na Bahia, a gente tem uma situação que a soja ocupou praticamente todo o território aqui, e você pega no cadastro ambiental rural, que foi feito nos últimos anos, vários proprietários apontam a mesma área como sua área de preservação permanente e sua área de reserva legal. Então, a gente tem sombreamento de dados, não havendo conservação onde deveria haver, né? Então, estou trazendo os principais desafios, o acesso à terra. Nessa situação de desmatamento e de avanço da fronteira agrícola, vários conflitos, não só por terra, mas por água. Então, tem situações de proprietários que compram uma terra e proíbem o acesso de comunidades que buscavam água ou que faziam a captação de água nessas propriedades. A gente tem situação de barramento dos cursos de água que abasteciam as comunidades. A gente tem problema de envenenamento da água por causa da produção, avião jogando veneno para fazer a pulverização. Então, isso é um grande problema. Um outro desafio é a sucessão geracional. O meio rural está ficando velho porque os jovens não têm muita atração pela produção, e isso é um desafio enorme. Então, precisa-se pensar soluções e saídas para que o jovem se engaje em continuar, e muito disso está pela falta de valorização do agricultor familiar enquanto sujeito, e o formato de educação no Brasil que se optou de tirar as crianças da zona rural para estudar nas cidades, e que promove o encantamento, e a criança e o jovem ele se encanta com as maravilhas da cidade e geralmente não tem interesse de voltar para a terra. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que possam oferecer assistência técnica com qualidade para essas pessoas. Eu sou zootecnista de formação, estudei na Unesp aqui em Botucatu, não aprendi a criar galinha caipira, não aprendi a criar boi solto a pasto, não aprendi a criar porco no quintal, e a universidade ela não forma
para esse modelo, ela forma para o modelo industrial, então o profissional sai, ele tem que aprender na raça aqui fazendo. Os centros de pesquisas não pesquisam tecnologias, pesquisam, mas, obviamente, muito menos do que deveria e do que seria necessário para desenvolver as tecnologias apropriadas. O sistema de crédito, com as garantias, as exigências, a burocracia, ela também é um desafio impeditivo para o agricultor familiar. Falei um pouco de pesquisa e desenvolvimento. E um outro desafio é a garantia de mercado. Muitos deixam de produzir com potencial de produção, seja produção extrativista, seja produção em roça, em lavoura, porque não tem segurança que vai conseguir comercializar. Então, é necessário se qualificar pessoas para fazer gestão. A gente, na cooperativa, tem uma dificuldade enorme de fazer micrologística, de conseguir fazer os produtos saírem dos locais remotos do nosso país e de conseguir atender um marco regulatório que é extremamente inadequado para a lógica dessas comunidades. Como se exigir um certificado digital para uma quebradeira de coco que vive numa comunidade que não tem luz elétrica e que não teve oportunidade de educação? Como se exigir uma agroindústria com banheiro masculino e feminino para uma comunidade indígena que não tem banheiro na aldeia e que não tem cultura? Não significa que não tem higiene, tem limites, mas tem toda uma adequação dos sistemas de regulatório para uma lógica que é supervalorizada lá fora, na França, os queijos artesanais e uma série de outros produtos, e que aqui é marginalizado e ainda tem um aspecto tributário muito controverso em comparação com o agronegócio. Eu não sei se vocês sabem, mas o agronegócio ele tem um subsídio muito pesado na produção, em todas as pontas da cadeia. O veneno ele paga 0 de ICMS, e, por exemplo, nós somos uma cooperativa, a gente paga 18% de ICMS na venda dos nossos produtos, na circulação das mercadorias. Então, muito difícil de competir e uma burocracia muito pesada para poder operar. Então, indo para a conclusão, o ponto é que o problema, antes de mais nada, ele é político. E político não a ver só com a política de Estado ou de governo, é político da gente ter percepção política do problema e conseguir fazer as mudanças que nós somos capazes de fazer, independente de governos, para poder fazer com que sistemas de produção mais sustentáveis, mais inclusivos e que promovem conservação, manutenção da cultura, tradições, sejam valorizados, né? A solução ela não é simples, ela tem que ser holística, olhando para as cadeias. O que o Imaflora está fazendo, que a Patrícia apresentou aqui, é um dos caminhos que precisam ser trilhados, mas eu trago uma provocação que existe uma tendência por produtos que geram impactos sociais e ambientais positivos, e o consumidor, nós, enquanto consumidores, somos a chave dessa mudança a partir da consciência da gente saber o que a gente financia quando a gente compra um produto. Seja uma roupa, seja um carro, a gente entender a origem do que a gente consome, que é uma das bandeiras do Slow Food, do qual eu estou como diretor na associação aqui no Brasil, mas é necessário impulsionar essa aproximação das relações campo-cidade, nas compras locais, as feiras, as comunidades que sustentam a agricultura, numa produção em escala, o envolvimento de empresas com as comunidades no processo de desenvolvimento de cadeias com relações éticas e solidárias, pensando em preço justo, em uma série de condições. Inovação e interatividade para atrair os jovens. A gente precisa de ferramentas para que o jovem se encante e possa fazer a gestão do negócio, fortalecer os processos de rastreabilidade, reduzir o subsídio do agronegócio e garantir a competitividade para a agricultura familiar, trazer as oportunidades de educação, infraestrutura, mercado e fazer a pressão
para a mudança que precisa acontecer no marco regulatório para que essas comunidades elas possam produzir com segurança jurídica e não serem marginalizadas como criminosas quando produzem alguma coisa de forma artesanal ou na dificuldade de atender a legislação que não cabe para aquela realidade. Então, tive que falar um pouco correndo, mas agradeço a oportunidade e vou estar aqui esses dias aí com vocês à disposição.